os 3 aspectos do interior da Terra. Capítulo 2 do livro Sim a Inferno, Sim a Diabo, Sim a Karma. Pergunta: mestre, pelo que nos expôs anteriormente, devemos entender que debaixo das camadas interiores da Terra só existem infradimensões, já que as supradimensões, que correspondem aos céus, somente se encontram acima da camada terrestre? Resposta: distinto senhor, sua pergunta me parece certamente interessante e me apresso a lhe responder. É bom que todos os senhores entendam que este organismo planetário em que vivemos tem, em seu interior, 3 aspectos claramente definidos. Primeiro, região mineral meramente física. Segundo, zona supradimensional. Terceiro, zona infradimensional. Pergunta: aceitando que no interior da Terra existiriam esses 3 aspectos de que nos fala, e, no seu caso, o aceito hipoteticamente. Esclareço. Teríamos que chegar à conclusão de que as 9 esferas celestes convivem com os infernos que correspondem às infradimensões. Acaso é congruente que os céus se situem na mesma localização que os têm os infernos? Resposta: estimável cavalheiro, é urgente compreender de forma integral que tudo na natureza e no cosmos se reúne em somas e restos de dimensões que se penetram e compenetram mutualmente sem se confundir. Existe um postulado hermético que diz: tal como é acima, é abaixo. Aplique o senhor este postulado ao tema em questão. É ostensível que os 9 céus têm, no interior de nosso organismo planetário, suas correlações de acordo com a lei das correspondências e das analogias. Esses 9 céus, no interior do organismo planetário em que vivemos, correlacionam-se inteligentemente com as 9 zonas profundas do planeta Terra. Porém, ainda não expliquei a fundo a questão. O que sucede realmente é que esses 9 céus têm um centro de gravitação atômico, situado exatamente no centro do planeta Terra. De outra forma, quero dizer-lhe e dizer-lhes a todos vocês, senhores e senhoras, que os 9 céus gravitam no átomo central do planeta Terra, estendendo-se muito mais além de todo o sistema solar. Este mesmo processo se repete a cada um dos planetas do sistema solar de Ors. Pergunta: esta exposição, venerável mestre, me parece muito bela e encaixa perfeitamente nas lacunas de meu entendimento. Porém, devo manifestar que, de acordo com os preceitos da lógica, não se pode demonstrar com clareza a explicação que o senhor nos deu. Portanto, como podemos chegar a verificar sua afirmação neste sentido? Resposta: estimável cavalheiro, sua pergunta é inquietante. Inquestionavelmente, a lógica formal nos conduz ao erro. Não é por meio de tal lógica que podemos chegar à experiência do real. Necessitamos de uma lógica superior, que existe afortunadamente. Já Ouspensky escreveu o Tertium Organum, o terceiro cânone do pensamento. É ostensível que existe o sentido da unidade na experiência mística de muitos sujeitos transcendidos. Tais homens, mediante o desenvolvimento de certas faculdades cognitivas, puderam verificar por si mesmos e de forma direta a realidade dos mundos infernos no interior deste planeta em que vivemos. O interessante de tudo isto é que os dados enunciados por uns e outros adeptos são similares, apesar de morarem tais homens em diferentes lugares da Terra. Pergunta: quer dizer-nos, então, mestre, que somente a certos e muito reduzido número de adeptos tocou a sorte de ter esses poderes cognoscitivos? Eles, dado comprovar as infradimensões e as supradimensões dos planetas e do cosmos, bem como do próprio homem? Resposta: no terreno da experimentação direta, no campo da metafísica prática,
Existe uma variedade de sujeitos com faculdades psíquicas mais ou menos desenvolvidas. É óbvio que há discípulos e mestres. Os primeiros podem dar-nos informações mais ou menos incipientes. Os segundos, os adeptos ou mestres, dispõem de faculdades imensamente superiores que os capacitam para investigações de fundo, que lhes permitem, então, falar de forma mais clara, mais precisa e mais detalhada. Pergunta: se o Senhor, Mestre, nos ensinou que corroboremos por experiência própria o que afirmam os adeptos e os iluminados, cabe então a possibilidade de que nós, os profanos, possamos verificar por vivência própria a realidade dos mundos infernos, fora das experiências de um simples pesadelo causado por uma indigestão estomacal? Resposta: estimável senhor, é óbvio que a experimentação direta no terreno da metafísica só é exequível a sujeitos que tenham desenvolvido as faculdades latentes no homem. Mas quero dizer-lhe com inteira claridade que toda pessoa pode experimentar sumariamente o cru realismo de tais infernos atômicos quando cai nesses asquerosos pesadelos. Indubitavelmente, não quero dizer com isto que os mencionados pesadelos permitam a verificação completa do cru realismo das infradimensões da natureza. Quem quiser realmente vivenciar isto que está por baixo do mundo tridimensional de Euclides deve desenvolver certas faculdades e poderes psíquicos muito especiais. Pergunta: é possível que todos nós possamos desenvolver essas faculdades? Resposta: distinto cavalheiro, quero informar-lhe que o movimento gnóstico internacional possui métodos e sistemas mediante os quais todo ser humano pode desenvolver, de forma consciente e positiva, seus poderes psíquicos. Pergunta: mestre, poderia dizer-nos o que devemos entender acerca de que o demônio habita em infernos que têm labaredas de fogo e um tremendo cheiro de enxofre, onde se castiga os seres que nesta vida se portaram mal? Resposta: vou dar resposta à pergunta do cavalheiro. Inquestionavelmente, nas regiões submersas do reino mineral, sob a própria epiderme do planeta Terra, existem diversas zonas. Recordemos por um instante a zona ígnea. É ostensível que está demonstrado com a erupção dos vulcões. Se temos a zona aquosa, ninguém poderia negar que no interior deste organismo planetário haja água. Pensemos, por um momento, no elemento aéreo. Ainda que pareça incrível, dentro de nosso planeta Terra existe também correntes de ar, zonas especiais. Até se tem dito com inteira claridade meridiana que existe no interior deste mundo certa vasta região completamente oca, aérea, diríamos nós. De modo algum poderíamos negar o realismo de pedras, areias, rochas, metais, etc, etc, etc. Ao pensar em conceito de demônio ou demônios, relembremos também as almas perdidas. Isto é verdadeiramente interessante. Muitos habitantes dos mundos infernos moram nas regiões do fogo, mas outros vivem nas regiões aéreas e, por último, habitam nas regiões aquáticas e as zonas minerais. É óbvio que os habitantes do interior terrestre se encontram muito relacionados com o enxofre, posto que isto é parte integrante dos vulcões. Porém, é evidente que, de forma específica, só os moradores do fogo poderiam achar-se tão associados ao enxofre. Quero, pois, distinto cavalheiro, honorável público, respeitáveis senhores e senhoras, que vocês compreendam o inferno ou infernos na forma cruamente natural, sem artifícios de nenhuma espécie. Pergunta: poderia o senhor dizer-me, mestre, por que, sendo a região do baixo ventre a dos mundos infernos, encontra-se situada na região do cordão prateado? Quer dizer isto que dito cordão se comunica constantemente com nossos mundos infernos? Resposta: honorável senhor, quero responder-lhe com perfeita clareza. Muito se tem dito sobre o cordão de prata.
É indubitável que toda alma está conectada ao corpo físico por meio desse fio magnético. Foi-nos dito que um ramo deste cordão, ou fio da vida, se acha relacionado com o coração e que um outro com o cérebro. Diversos autores enfatizam a ideia de que 7 desses ramos, derivados do cordão de prata, encontram-se conectados com 7 centros específicos do organismo humano. Em todo caso, esse fio da vida, esse cordão do qual o Senhor nos fala, base própria de sua pergunta, de modo algum está conectado aos 7 chakras do baixo ventre. Resulta interessante saber que, durante as horas do sono, a essência, a alma, escapa do corpo físico para viajar a diferentes lugares da Terra ou do cosmos. Então, o fio magnético de nossa existência se solta, alonga-se infinitamente, atraindo-nos depois ao corpo físico para o despertar no leito. Pergunta: mestre, poderia ampliar-me isto que o senhor acaba de dizer com respeito a que os 7 chakras se encontram no baixo ventre, já que nos disse em outras conferências, em seus próprios livros, inclusive, que os 7 chakras se encontram repartidos em diferentes partes de nosso organismo? Resposta: honorável cavalheiro, escutei sua pergunta e me apresso a responder-lhe com o maior agrado. Vejo que você, Senhor, confundiu os 7 chakras do baixo ventre com as 7 igrejas do Apocalipse de São João, situadas na espinha dorsal. Indubitavelmente, em nenhuma parte da conferência que esta noite estamos desenvolvendo aqui, na Cidade do México, fiz alusão alguma a tais centros magnéticos ou vórtices de força, situados no bastão de Brahma, ou medula espinhal. Só temos mencionado as 7 portas infernais de que fala a religião de Maomé, os 7 centros específicos ou chakras situadas no baixo ventre e relacionados com os mundos infernos. Isto é tudo, entendido? Pergunta: por todo o antes exposto, podemos coligir, venerável mestre, que o aspecto físico do centro da Terra pertence ao mundo tridimensional, e que os aspectos supradimensionais e infradimensionais estão situados nessas regiões subterrâneas do planeta, onde não chega a percepção intelectual e sensorial tridimensional do animal racional? Resposta: distinto cavalheiro, quero informar ao senhor e, em geral, a todo este auditório que me escuta que nossos 5 sentidos só percebem os aspectos tridimensionais da existência. Entretanto, são incapazes de ver os aspectos supradimensionais ou infradimensionais da Terra e do cosmos. É óbvio que as regiões subterrâneas de nosso mundo revestem-se de 3 aspectos fundamentais. Entretanto, os sentidos ordinários só percebem de forma superficial o físico, o tridimensional. Se queremos conhecer as dimensões superiores e inferiores do interior da Terra, devemos desenvolver outras faculdades de percepção que se encontram latentes na raça humana. Pergunta: querido mestre, devemos entender que tanto nas supradimensões como nas infradimensões habitam seres vivos? Resposta: amigos meus, inquestionavelmente, as 3 zonas do interior do nosso mundo são habitadas. Se nas infradimensões vivem as almas perdidas, nas supradimensões do interior planetário moram muitos devas, elementais de ordem superior, deuses, mestres, etc., que trabalham intensivamente com as forças inteligentes desta grande natureza. Poderíamos falar muito extensamente sobre as populações das zonas central, ou supradimensionais, ou infradimensionais do interior de nosso mundo. Porém, isto o deixamos para as próximas conferências. Por ora, me despeço dos senhores, desejando-lhes muita boa noite.